pensar em franchising sem ABF é querer morrer na praia. A ABF é constituída de pessoas. Eu não faço parte da diretoria, faço parte de quase nada hoje da ABF, mas as pessoas nesse tempo todo, nesses 30 anos que participaram da ABF, deram uma parte da sua vida ao sistema. E com muito carinho, muito amor e muita dedicação, e isso fez esse sucesso. Eu acho que o franchising só tem sucesso porque o franqueador está com o umbigo na caixa registradora. O franqueador está lá dentro. Eu não acredito no franchising liderado por um gerente financeiro, diretor financeiro, por um fundo de investimento, se não tiver essa figura do dono na frente. Isso aí nos Estados Unidos também. Jenny King tem um sucesso enorme porque é o Jim Cameron que está na frente, a outra franquia. É que lá eles têm muito a figura do founder, né? Eles reverenciam esse empresário, né? No Brasil a gente tem um problema cultural de não reverenciar o empresário. Né? O empresário é o explorador. É o vilão, é o vilão da novela. É o vilão da novela. Então a gente não tem isso explicitamente, mas tem implicitamente. Então o sucesso está nesse papel do franqueador. Ricardo Yang, que foi dono do IAGES, hoje foi vereador, hoje é um político, ele foi de fundamental importância para esse processo. Ele deu todo o seu conhecimento, tudo que ele tinha pela ABF. Isso é o que torna a ABF essa potência, certo? Que é. E a ABF também fazendo um raciocínio assim do passado, ela saiu na frente na área digital. Ela criou o primeiro portal do franchising. Hoje mais um podcast com nada mais, nada menos do que Renato Ticolá, esse que entende tudo. Mendonça, esse é um dos caras que toda vez que você pergunta no mercado, para quem está no setor de franquia, me fala as pessoas que mais entendem sobre o mercado de franquias, aparece o nome do Renato. Vai ser um prazer, tem boas histórias, né? Você estava dando uns spoilers aqui, falando um pouquinho, estava legal, vai ser um bate-papo super legal. Eu quero entender um pouco, mais de 30 anos, né, de atuação nesse mercado de franquia. Vamos falar tudo aqui, né? Tudo, tem muita história. Para quem vai agora assistir esse podcast, eu já colocaria uma pipoca do lado, já prepara aquela poltrona que tem conhecimento legal aqui. Primeiro, cara, obrigado por estar aqui, aceito o convite, prazer. Esse é um podcast que a gente está aqui iniciando um projeto novo no canal do YouTube e eu tenho convidado pessoas, né, empreendedores, pessoas que atuam no setor de franquia para a gente compartilhar conhecimento para quem está lá na ponta, que quer conhecimento de qualidade. Então, assim, eu venho, né, escolhendo a dedo essas pessoas que eu sei que realmente vão contribuir lá na ponta. Obrigado demais, tá? Bom, eu que agradeço a você e os teus futuros ouvintes desse podcast. Acho que podcast é o momento, né, do franchise. A gente que está no franchise há 30 anos, que você falou, vem passando por modificações de como se comunicar com o seu público e tudo mais, e acho que essa aqui é a maneira mais moderna, elegante, etc. E não podia ser uma pessoa diferente que estivesse comandando isso que nem você, que está liderando tudo que é de novo e proativo nesse mercado. Parabéns aí pelo todos os seus trabalhos até hoje. Legal, cara. Conta pra gente, cara. 30 anos, é isso mesmo? 30 anos de experiência nesse setor de franquias? Na verdade, eu estava fazendo a conta agora, dia 8 de agosto vai fazer 31. Eita, pai, 31 anos, velho. Sou um dos jurassáricos do mercado, vamos dizer assim. É um mercado que só cresceu nesses 30 anos. É uma grande satisfação estar trabalhando nele até hoje. Construímos muita coisa, arranjamos grandes amigos, grandes companheiros e pessoas que são realmente, acabaram, aliás, sendo responsáveis pelo crescimento do mercado. Né? São pessoas extremamente sérias, honestas e com muita dedicação. E é por isso que eu continuo no mercado. Eu acho que isso aí é uma troca permanente de bons fluidos. E como é que você começou no setor de franquia? Como é que você ingressou? Você estava falando de uma empresa que você entrou como massa. Explica pra gente isso aí. Antes disso, eu sou engenheiro civil, eu brinco que sou engenheiro civil, né? Vai lá e se vira. E aí eu fui buscar incorporadores e esses incorporadores estavam vendendo o shopping Ibirapuera para os lojistas e com a comissão eles seriam os meus incorporadores. Um deles ficou doente e eu acabei entrando
no processo de venda do Shopping Ibirapuera para os lojistas. Ganhamos nesse processo lojas como comissão, como parte da comissão. Aí eu fui estudar o franchising como uma opção para essas lojas. Legal. O ponto na época era muito caro, tinha pouquíssimos shoppings no Brasil. Eu achei que inviabilizava os projetos de franchise, achei que ponto era uma conversa, franchise era outra. E de repente eu descubro uma franquia que não precisa de pronto. Que era, na época, a Jenny King, que tinha 2.100 franqueados, que para mim era um mundo de gente, né? E uma franquia ligada à limpeza. A limpeza era uma coisa que a gente fazia com final de obra, né? Fazia parte do meu dia a dia. E eu, com a presença dos shoppings, eu vi que, dentro do shopping, no Ibirapuera, eu vi que o shoppingzinho explodiu no Brasil. Na época tinham 60 shoppings só. No Brasil inteiro, 60 shoppings. São 50, alguma coisa assim. Ia explodir e eles iam terceirizar também. Então, achei que era um grande negócio e acabei me aventurando nessa história. Eu estava indo para os Estados Unidos. Você conheceu essa marca lá nos Estados Unidos? Não, ou ela já atuava aqui? O Paulo César Mauro fez o primeiro seminário internacional de franquia. Paulo, depois eu tenho que convidar ele para cá. É outro da turma. Outro que tem muito legal conteúdo. Ele fez o primeiro seminário internacional de franchising no Brasil. Em 26 de outubro de 1990, ele fez esse seminário. Eu li na Gazeta Mercantil o seminário, não participei. Aí eu estava indo de férias para os Estados Unidos. Meu sogro foi comigo. Meu sogro morou em Dallas. Minha sogra tinha falecido. Ele estava com aquele saudosismo todo. Eu falei, vamos aproveitar que a gente vai para Miami e enquanto o pessoal fica no shopping, vamos dar uma fugida até Dallas. Vamos conhecer essa empresa, a Jenny King. Falei, vamos. Tá bom, ele topou. E aí no caminho, no avião, eu li a revista Exame, que saiu uma matéria resumindo um livro que o Scherto tinha acabado de escrever. 51 pontos que você deve saber antes de iniciar uma franquia. Então, eu peguei a revista e para ir treinando o inglês, eu resolvi traduzir as 51 perguntas e os textos que eu fiz. Isso no percurso da viagem? No avião. 10 horas de viagem, mais um tempinho lá em Miami. Acabei comprando meu primeiro laptop, lá um 386, linguagem DOS, e escrevi lá no tal do laptop as perguntas, etc. E fui para a reunião com o americano. O americano me achou um gênio. Eu cheguei lá, 51 perguntas sobre o negócio dele. Era especialista, né? O cara falou, esse cara é especial, o cara entende, esse cara entende do assunto. Quero ser sócio dele, quero ser parceiro dele. E eu tive a sorte, a felicidade de estar sendo entrevistado por um cara que foi o sujeito mais importante do franchise dos Estados Unidos. Eu faleceu faz 2 anos, não foi presidente da IFA, mas foi o cara que foi vice-presidente de todos os boards, era o maior patrocinador da IFA, as maiores homenagens do mundo. Então eu tive a sorte de conhecer um sujeito que estava iniciando na sua vida profissional na área de franchising e me tornei amigo dele. Foi o meu grande professor, tenho profunda admiração por ele, Jerry Crawford, o nome dele. E aí voltei para o Brasil e estava lá vendo se fazia o negócio, se não fazia o negócio. Na época, a marca ela tinha quantas unidades? A Jenny King tinha 2.100 franqueados. Naquela época tinha 2.100 unidades. Mas tinha tudo nos Estados Unidos ou já tinha em outros países também? Ela já tinha no Canadá e já tinha na Inglaterra. E estava querendo começar a sua expansão internacional. Legal. Aí o Jerry me mandou uma carta falando se eu era... If you are serious. E eu fiquei invocadíssimo do cara perguntar para mim se eu sou sério. Eu falei, sério? Ele te fez essa pergunta? Mas o serious tem uma outra conotação nos Estados Unidos. Se você tem a intenção de, mas não se você é sério. E eu fiquei invocado com essa resposta. É porque o inglês você tinha até a 51 perguntas, né? Exatamente, 52 eu não tinha. Aí eu mandei uma carta para ele desaforada, dizendo o seguinte: se eles fossem sérios, se eles quisessem realmente fazer uma expansão séria, eles deveriam vir ao Brasil, conhecer o Brasil. Porque era um absurdo ele querer que eu me tomasse uma decisão sem ele saber se a franquia ia dar certa no Brasil ou não. Ele comprou a briga
Ele também ficou bravo com a carta que eu mandei e marcou a reunião para vir para o Brasil na semana seguinte. Valente. Valente. Aí na semana seguinte, combinamos com o Paulo César e levamos ele no Lloyds Bank, na época, que era o patrocinador do evento dele, do Paulo. E eu liguei para a Gazeta Mercantil porque eu tinha lido uma matéria sobre a Jane King na Gazeta Mercantil do seminário, eu estava trazendo o cara. Aí os caras resolveram entrevistar o Jerry. Resolveram entrevistar o Jerry e fomos lá no falecido Maxud, né? O hotel lá em São Paulo, entrevistaram o Jerry, e no dia seguinte saiu uma matéria, na primeira página da Gazeta Mercantil, um globo, um avião com um rodo, dizendo: a maior empresa de limpeza do mundo quer aterrissar no Brasil. E eu recebi 150 ligações de candidatos a franqueados. Mas você não tinha fechado contrato com eles? Não tinha nada. Nada, ele estava visitando para ter interesse. E ele não tinha nem ciência também desse movimento que você estava fazendo também? Não, ele sabia que um repórter entrevistou, ele foi entrevistado, a gente tomou um café da manhã com o cara, mas nunca imaginávamos que fosse ter uma repercussão tão grande na época. Né? Aí eu não fiz estudo nenhum, resolvi comprar a franquia naquele momento. Um monte de gente querendo comprar, para que fazer isso? Para quê? Já tinha validado, né? Já estava validado. Estava validado o processo e combinamos. Veja, eu fui para lá em fevereiro, isso foi abril. Em junho eu estava lá sendo treinado. Coração papum. Em agosto, dia 8 de agosto, por isso que eu falo que faz 31 anos, dia 8 de agosto, eu fiz o primeiro seminário de franquia da Jane King no Brasil, no Hotel Cadoro. 80 pessoas foram lá. Das 80 pessoas eu tive 12 cartas de intenção, que dava $200 mil. E eu tinha que pagar $150 mil para o americano. Que era a taxa de franquia da Master aqui. A taxa era mais, mas era aquele momento eu tinha que pagar este valor. Né? Aí eu peguei as cartas de intenção e falei: olha, está aqui o meu pagamento. Aí ele falou: como? Isso aqui não é dinheiro. Eu falei: não interessa, vai virar dinheiro. Não, mas isso eu não aceito. Eu falei: então tá bom, então a gente rasga as cartas e acabou. Você vai embora para os Estados Unidos e ficamos amigos. Ele falou: não, mas não dá para perder isso. Não dá isso, não dá aquilo. Então ele acabou aceitando as cartas de intenção. Aí nós partimos para fazer os contratos com esses franqueados. Aí ele queria que fosse o contrato americano. Tinha umas 80 páginas. Eu falei: Jerry, o dia que eu der um contrato de 80 páginas para alguém ler no Brasil, eu vou ser xingado, vou ser jogado pelo prédio, para fora e tudo mais. Tem que ser outro contrato. Não, tem que ser esse, tem que ser esse, tem que ser esse. Aí eu contratei o José Fernandes para ser meu advogado. Ele fez um contrato de 20 páginas e também fez o contrato de 80 páginas do americano. Aí nós trouxemos os 12 franqueados para assinar o contrato, e eu combinei com os franqueados que eles iam pegar o contrato do americano e iam jogar na lata de lixo. E isso com o americano? Com o americano. O americano veio para assinar, porque ele queria receber a grana. Ele veio para o Brasil. A história é boa. Para receber a grana e para assinar o contrato. De 80 páginas, estilo americano, parará. Eu chamei os franqueados e falei: olha, vocês vão gritar, vão dizer que não assinam de jeito nenhum, joga na lata de lixo e vão embora. E foi tudo um teatro, e foi feito isso. O americano ficou desesperado, porque ele achou que ia ser demitido, inclusive. Ele já estava vindo pela segunda vez para o Brasil, tinha só uma carta de intenção assinada comigo, eu tinha ido treinar nos Estados Unidos, eu já tinha pego os manuais americanos, já tinha ido desenvolvido já. Eu já estava traduzindo os manuais, etc. Aí o americano falou: bom, mas não tem jeito, não sei o que. Eu falei: bom, o meu advogado, ele criou um contrato modelo B, que é enxuto, modo brasileiro, sem repetir tantas coisas, mais direto ao ponto, e está aqui a versão dele em inglês. Então eu vou ler à noite e a gente conversa. Amanhã cedo a gente resolve o negócio. E no dia seguinte ele aprovou o contrato do Fernando. Legal. A gente chamou os caras de novo, eles assinaram o contrato novo, tudo combinado. Isso durou uma semana, essa conversa, e aí começou a franquia. Aí quando eu mandei, tem outra história também interessante. Quando eu fui procurar alguém para traduzir,
eu era diretor da associação comercial, e na associação comercial, a história tinha assim, a irmã da secretária, que tinha uma prima, que tinha uma vizinha, que era tradutora, Ângela Turcato. Aí a Ângela Turcato pegou os manuais e começou a traduzir os manuais. Tá. Aí a Ângela falou, olha, gostei muito da empresa, achei fantástico e tudo mais, vocês podem ser, o teu primeiro cliente pode ser a gente. Tá. A Fraudenberg, ela era a secretária executiva da Fraudenberg, falava 5 línguas e fazia tradução por fora. Tá. Então a Fraudenberg é o cliente que você pode ser o primeiro. Tá. Legal. Quantos metros quadrados e tal, quantos faxineiros tem? Tem 5. Aí eu liguei para o Jerry, nos Estados Unidos, e falei, fechei meu primeiro contrato. Tem tantos de metragem. Ele falou, nossa, você vai ficar rico. Porque com um funcionário faz. Eu falei, o quê? O cara tem 5. Você está dizendo que com um faz? Tem, porque produção, porque isso aqui. Eu falei, meu Deus, você não me ensinou nada de produtividade, ninguém me falou nada. Você está falando agora, até acho legal fazer só com um. Mas como? Não sei. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu não vou fazer com um. Vou fazer com 2 faxineiros. Tá bom, 2 faxineiros. Você aprende e faz. Só que esses 2 faxineiros, um é você e outro sou eu. Você vai vir para o Brasil, nós 2 vamos limpar essa porcaria durante 15 dias. Tá certo? Eu sei que o contrato mensal era $500, mais ou menos $500, e a gente gastava $500 por noite jantando. Então, ele veio e ele aprendeu. E ele, até antes de morrer, falou que essa confusão toda que eu gerei para ele, de seminário... Depois você contou para ele essa história do contrato lá de 80, claro, de 20... É mesmo? Tudo. A gente ficou muito amigo. E ele se tornou o CEO das 5 empresas da Giannichini nos Estados Unidos. Se tornou o presidente de todas as associações ligadas ao negócio. Tudo com o que ele aprendeu no Brasil. Ele veio 7 vezes para o Brasil, passou uma semana cada vez que ele veio, e ele aprendeu muita coisa com a gente. Legal. Eu tive muitas brigas com ele. Teve uma briga, então, fantástica. Eu estava perguntando como é que eu calculo produto químico e relação de utensílios. Ele virou para mim e falou, não, você pega 7% do valor da mão de obra e esse é o valor que você vai gastar. Eu falei, peraí, eu gastei uma fortuna e você não vai me dizer, não tem uma tabela de cálculo. Eu sou engenheiro civil, tinha tabela PIN, né, de cálculo de prego, de parafuso, quando você faz uma parede. Você não tem nada? Não existe isso no mundo. Você está louco? Aí eu surtei, fiquei muito puto, briguei com ele, etc. Só que naquele dia nós íamos almoçar com o presidente da maior empresa de limpeza do mundo, que é a ISS, que tinha filial no Brasil. Aí, o que aconteceu? O cara entrou na sala. Ele chegou no meu escritório, entrou na sala, eu estava brigando com ele, ficou até meio chato, assim, essa quebra. E aí nós fomos para o restaurante. Quando chegou no restaurante, o cara da ISS pediu champanhe. Eu falei, vai sair cara essa brincadeira aqui, o cara está explorando. Né? Aí a gente começou a conversa e eu perguntei, como é que você calcula mão de obra, aliás, produtos químicos em limpeza? O cara falou, eu uso uma porcentagem do faturamento da mão de obra de 7%. Ele falou? O presidente da ISS mundial. Aí eu virei para o Jerry olhou para mim com uma cara de pé da vida, eu falei, Jerry, já entendi, a conta é minha. Eu pago. E aqui? Então, foi assim, uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que foram acontecendo, que foram montando essa aventura que foi o início do franchising no Brasil, tá certo? E cara, fala aqui, antes de falar um pouco mais aí da sua participação em Associação Brasileira de Franquias, do modelo que você tem hoje, Limpeza com Zelo, assim, eu tenho conversado com várias empresas que têm, né, vários franqueadores que têm o objetivo de ir para fora e poucos com o objetivo de trazer uma marca de fora para o Brasil. Eu vejo pouco isso se falando porque a gente tem muitas opções de negócio no mercado brasileiro. Quais são os desafios, né? Você que trouxe uma marca americana para o Brasil, qual que é o desafio? Você falou de uma questão jurídica, de contrato, quais foram os desafios que você viu? Os desafios são enormes. E até, eu falo, até te interrompendo, assim, eu vejo, muitas das vezes a gente tem uma marca grande no mercado americano, mas a gente precisa ter uma tropicalização, isso da gente levando para fora e de fora vindo para dentro, né? Veja, eu tenho uma larga experiência nisso, porque como eu aprovei o NPI, foi a primeira empresa a ser aprovada no NPI, eu gerei uma avalanche de franquias americanas entrando no Brasil. Na minha época, lá na década de 90, foram 120 marcas que chegaram a entrar,
Nós até criamos uma associação chamada Master Franchise Council. Ah, é? Então tinha Alpha Graphics, tinha Fast Frame, Postnet, 120 marcas. Das 120, 115 não deram certo. 115 não funcionou. A tropicalização é muito grande. É muito difícil você fazer isso. As master franquias americanas também, eu acho que não tiveram muito sucesso no seu crescimento internacional. A própria Jenny King chegou a ter 35 países, a Coverall, que era a concorrente, 25. Todos esses países não existem hoje. Esses conceitos de master franquias e tudo mais foram muito eficientes em países anglo-saxônicos, países que falam inglês. Então, Austrália, super legal, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Canadá. No México já não deu certo. Então, o único país, pra você ter uma ideia, que esse conceito de master franqueado funcionou tanto para a Jenny King como para as outras empresas que eu participei, foi no Brasil. Eu fui o único cara que conseguiu levantar e pôr de pé essa estrutura de master franquia em todas as franquias de prestação de serviço do mundo. Nenhuma delas hoje atua sob essa história de master franquia fora dos Estados Unidos. Mas por quê? O formato master franquia não funciona ou características difíceis de serem encontradas naquele mercado? O americano quer colocar tudo no contrato, o que é impossível. Você faz um contrato de master franquia, da Jenny King era de 20 anos, mas a Pro foi de 10. O mundo mudou em 3 anos, quanto mais em 10 anos. Então, primeiro, você não consegue amarrar tudo que tem que ser amarrado lá dentro. Segundo, você tem que adaptar para a realidade. Então, quando a gente fala de uma estrutura de viabilidade econômica de um projeto financeiro, você tem que mudar as porcentagens, tem que mudar royalty, você tem que mudar comissões, você tem que mudar como você cobra do cliente, você tem que mudar toda uma estrutura. Então, você tem que se ater muito ao conceito do negócio, a parte estratégica do negócio. E aí acontece um outro problema. Quando você tem um parceiro estratégico, você tem que ter um parceiro extremamente ético. Então a ética é que vai resolver todo esse negócio. Por exemplo, tanto a Jenny King como a Janpro perderam, para mim, a sua marca no Brasil. Porque eles não cumpriram as regras do NPI, que são loucas, diferentes do resto do mundo, com outra dinâmica. E eu acabei pegando essas marcas para mim, porque senão eu perderia para um terceiro. Então as marcas são minhas. Eu poderia ter roubado as marcas dele. Não, aí eu devolvi as marcas para ele, sem custo, sem nada. Então é uma ação que os caras não Mas você acha que as masters franquias hoje, elas não estão dispostas a adaptar a realidade daquele mercado? Então, ou ela assim, aqui funciona, se funciona aqui vai ter que funcionar aí, é mais ou menos isso? Olha, é mais ou menos isso. Eu saí da Jenny King em 2002, quer dizer, então faz muito tempo, eu não sei dizer como ela está hoje, mas da Janpro eu saí faz 2 anos. E a Janpro, e essas empresas, não só a Janpro, tiveram um crescimento absurdo nos Estados Unidos. Elas eram responsáveis de 8% do market share. Hoje elas têm 60% do market share de limpeza americana. Tem hoje 10 empresas americanas que têm 10 mil franqueados cada um, 12 mil franqueados cada um. Então eles têm um exército lá de 80 mil franqueados. O resto do mundo fica pequeno para eles. Eu consegui vender no Brasil 450 franquias. É um número enorme, que é um número significativo. Significativo para a nossa realidade. Para eles é nada. É peanuts. Então, enquanto a Janpro vendeu no último ano que eu tive lá 2 mil franquias num ano, só nos Estados Unidos. Então, os números são outros, a realidade é completamente diferente. Então, financeiramente, custo de suporte e tudo mais, não vale a pena para eles. Não tem sentido eles fazerem esse crescimento. Eles fizeram porque eles têm que estar no mundo inteiro, faz parte do conceito, etc. Mas eles não têm
esse empenho. Né? E aí eu vi isso acontecer com um monte de franquias. E quando você fala de 10 anos de contrato, o próprio franqueador acontece muita coisa com ele. Tá. Ele lá também tem problemas, Sim, ele sim. lá também desiste, ele lá também tem muito fundo de investimento, troca de fundos. Então, eu acho que a avaliação é muito mais profunda Tá. de você querer trazer uma marca para o Brasil. Seria muito mais legal trazer um conceito, Tá. você desenvolver tudo aqui dentro. Tá. Na época, eu não tinha no Brasil empresas de consultoria como tem hoje, não tem esse conhecimento que a gente tem do mercado, não tinha essas pesquisas, né? Não tem todo esse benchmarking que a gente sabe do que deu certo, do que deu errado, não tem toda essa literatura formada. Então, trazer uma master franquia fazia sentido, porque você não tinha isso aqui no Brasil. Essas 120 marcas vieram para o Brasil e não tinha nada parecido aqui no Brasil, não tinha estrutura nenhuma, então fazia sentido trazer. Tá. Hoje em dia, eu não sei se faz sentido você trazer essas marcas, a não ser que seja um conceito novo, que você aplique num negócio, mas tem que ter toda uma reinvenção, toda uma estruturação. O teu mercado também, lavagem de carro é completamente diferente no Brasil. Sim. Limpeza residencial no Brasil é completamente diferente da limpeza residencial americana. Não dá para comparar as coisas. Eu até falo, por exemplo, na área de limpeza com zelo, que a gente faz muita área residencial, lá nos Estados Unidos, você limpa a casa de pessoas idosas. Tá. Porque lá o cara formou a família toda, os filhos já foram para a faculdade, ele tem lá uma renda mensal, está cansado de limpar, ele não limpa mais. Aqui no Brasil é o contrário. Você limpa a casa de gente nova, porque os nossos filhos não foram criados para lavar banheiro, não foram criados para arrumar cama, para passar roupa, nem nada. Então as pessoas casam ou vão morar sozinhas, trabalham 12 horas por dia, que é a realidade do dia a dia, e aí eles preferem contratar alguém para fazer o trabalho. Então, aqui a gente trabalha com jovens, nos Estados Unidos a gente trabalha com idosos, outra relação, é outro tipo de business, muda tudo, muda tudo, até a maneira como você conversa com um jovem, quer dizer, o jovem digital, tudo bem, uma pessoa de idade não, ela tem dificuldades nessa história. Então, eu acho bem difícil uma adaptação, não digo que é impossível, eu vejo conceitos vindo. Você acha que assim, se realmente tiver alguma coisa que aqui não existe, aí faz sentido? Faz sentido, por exemplo, vamos lá. Se tiver talvez uma tecnologia embarcada, um produto. B2B que você... Sim. Na Europa, existem vários modelos desses. Você ir para lá, ver um modelo desse, pegar a ideia e trazer para o Brasil, é muito fantástico. mais válido do que fazer um licenciamento ou ser um master pode aqui. Pode até fazer o licenciamento, mas o master pode até ser feito, mas é uma ideia de uma coisa que não existia. É um up no mercado enorme. E você tem que estar preparado, no segundo momento, para a concorrência, porque os concorrentes te copiam. Sim. Todo mundo te copia. Quando a ideia é boa, todo mundo te copia. Aí você tem uma boa ideia, traz uma master franquia, paga royalties para o americano e o cara te copia sem ter royalties para o americano, você tem um problema financeiro, um buraco financeiro de uma grana que o cara está investindo no negócio que você não tem condições de investir. Então, entendi. É muito complexo. A tua pergunta é boa, acho que vale uma reflexão boa, cara. E assim, uma reflexão que eu queria... Minha aqui, você está falando assim, a gente está falando muitos franqueadores que têm marcas no Brasil e querem ir para fora do país. Você está falando assim, o melhor formato para ir para fora seria de master franquia. Deixa eu ver só essa linha de raciocínio se ela faz sentido. Ir no formato de master franquia, mas buscar alguém que tenha conhecimento no franchise. Então, talvez o cenário ideal seria alguém que já tem atuação nesse mercado para entender as dores e o grau de complexidade e estar disposto a tropicalizar aquele modelo de negócio de uma realidade que existe naquele mercado. Então, automaticamente, eu preciso de alguém como master franquia que realmente tenha experiência, know-how daquele mercado. Porque eu vejo muitas master franquias, por exemplo, que o brasileiro acabou de mudar para aquele país, quer levar aquela marca, mas talvez não tenha essa expertise para desenvolver o negócio, porque não conhece de mercado e não conhece de franquia. Seria mais ou menos isso? Eu acho que sim. Acho que talvez seria o caminho perfeito para se seguir e tendo assim alguma tecnologia embarcada, alguma coisa que realmente... Se você não tiver um diferencial... Porque uma hora ele vai largar a tua mão, mais ou menos isso. É que nem, por exemplo, é verdade, por exemplo,
hoje nós temos nos Estados Unidos 8 grandes empresas master franqueadas de limpeza. Tá. 8. Você fala, então são 8 concorrentes. Não, elas não são concorrentes uma da outra. Cada uma delas está organizada de uma maneira diferente. Então, a Jani King quer que o seu franqueado seja hoje um franqueado grande, com estrutura, mas home base, porque ele vai trabalhar em hotel. Tá. Então ele vai ter sempre 20, 30 funcionários, etc. Então ele quer um determinado tipo de... Ele tem uma persona definida. Legal. Como franqueado dele. Já a Coverall, ela quer, que é concorrente, ela quer um franqueado que venda o serviço. Ela é boa de operação e ela quer um franqueado vendedor, tá, na ponta. A Jampro, ela quer um operacional e não quer que o franqueado seja vendedor. Então, são perfis completamente diferentes de franqueador. Pelo mercado ser enorme, empresas muito grandes e tudo mais, a segmentar a persona que eles querem como seu franqueado. A Master Service, por exemplo, ela só quer empresa como franqueada dela. O cara já tem que ser do ramo, já tem que ter não sei o quê, e esta empresa que ela quer converter em franquia e trazer para dentro da estrutura dela. Tá. Então, ela tem 4.500 franqueados, enorme, fatura 45 bilhões de dólares, dinheiro para valer, tá certo? Então, ela tem uma outra estrutura. Então, a questão é, você vai para o exterior, quem é teu concorrente, o que você tem de diferencial para ele? Se você for concorrer com um cara, uma franquia nos Estados Unidos, oferecendo a mesma coisa que ele, você vai apanhar, vai tomar uma surra desse sujeito. Você pode ter uma franquia de nicho. Tá. Eu tenho lá 500 amigos brasileiros que moram em Miami sem fazer nada e querem fazer alguma coisa. Ok, posso abrir uma franquia com eles lá, mas é uma coisa de nicho, não é uma empresa para administrar o negócio. Eu tenho oportunidade, por exemplo, para Portugal, o mercado em Portugal é do tamanho do bairro que eu moro, em São Paulo. Então é um nicho, ganhar expertise internacional, tem uma outra função do que especificamente isso. Então, você tem que desenvolver esse projeto dessa forma. E tem que estar preparado para muita coisa. Eu trabalhei com o Sérgio Milano, que você deve conhecer, da Nobel. Ele chegou a ter uma empresa de franchise ventures, que tinha várias marcas no grupo dele, e muitas dessas marcas teve expansão internacional, para Angola, Portugal, Espanha. No final, você tem que viver a vida econômica desses países, e houve uma crise enorme, por exemplo, na Espanha. Você tem que abrir mão do teu negócio lá, porque o teu franqueado ficou inviável. Então você tem que mudar o teu negócio muito radicalmente. Então você tem que estar preparado também para ter essa flexibilidade de você ter o que a gente chama de escape cláusula, né? Bom, e se der zebra, né? Lá no caso da Espanha, a Jani King tinha escritório lá, eram os masters ingleses, eles fecharam a operação em 24 horas, na hora que deu o problema econômico na Espanha. Porque eles sabiam que ia dar... Que insistir iria dar problema no futuro. Então era melhor fechar a operação da noite por dia. Então, eles fizeram isso. O americano ficou enfurecido com a decisão do master franqueado inglês. Ainda quis multar, quis fazer um monte de coisa, todo contrato tem isso, mas não funcionou. Quer dizer, a situação não permite isso. Então, quando você sai do Brasil, você tem um monte de reveses que acontecem. E tem nichos. Né? Por exemplo, a Jani King em Portugal, ela também foi para a área de hotelaria. E aí ela foi bem, ela se deu bem, mas ela não consegue limpar escola, não consegue limpar hospital, não consegue limpar um monte de coisa. Ela encontrou o seu nicho de trabalho e ficou lá, e ficou pequeno, e ponto, acabou. Legal. Então, mas eu acho que esse roteirinho que você acabou de traçar aí é o roteiro ideal. Né? Tá. Quer dizer, é o perfeito. É o perfeito. Você veja, o que foi feito com a entrada da Starbucks no Brasil, com a entrada do Outback no Brasil, foi mais ou menos o que você acabou de escrever. E tudo pela mão de duas pessoas que entendiam muito de franchising e que hoje, inclusive, não estão mais na operação. Isso é outra coisa que eu acho que todo mundo tem que entender, que a vida, a gente quando cria uma franquia, a gente cria para o resto da vida.
A gente não cria uma marca hoje que daqui a 10 anos não vai existir mais. A gente tem que pensar na longevidade dessa marca, na perenidade dessa marca. E não quer dizer que você vai estar na marca. Porque você é transitório, a gente vai morrer um dia, mas a marca não, a marca tem que ficar. Sim. Tá certo? Então, você tem que montar um projeto eterno. E você tem que saber a hora de você sair desse projeto. Porque senão você mata a marca. Sim, sim. Não, então é muito complexo essa questão de você sair do Brasil. Você tem que estar preparado para abrir e fechar lá fora. Quantos exemplos a gente não conhece de empresas que abriram e fecharam? Aí todo mundo fica falando mal da empresa. Não, não é mal. Faz parte do aprendizado. Faz parte do jogo, né? Cara, faz parte do jogo. Quantas vezes a franquia Subway no Brasil abriu e fechou? E está aí. Uma empresa de sucesso. Quantas vezes foi e voltou? O Kentucky Fried Chicken, quantas vezes foi e voltou? Quer dizer, faz parte. Faz parte. E Renato, fala comigo aqui. Eu converso com muitas pessoas que têm muita ligação com a ABF, Associação Brasileira de Franquias, e você tem vamos dizer, um peso muito grande lá na ABF, uma participação. Como é que começou esse seu envolvimento lá na ABF? Como é que... A ABF é um caso é um outro case, né? Eu comprei a tal da Johnny King e descobri que não tinha lei de franchise no Brasil. Aí depois eu descobri que não tinha como registrar no NPI. E não tinha como remeter dólar para o exterior. Então eu falei, eu comprei uma coisa que eu não posso usar no Brasil porque não vai funcionar. Então eu tinha que me informar sobre tudo o que estava acontecendo. E aí eu pedi para ir numa reunião na Associação Brasileira de Franchise. Na época a Luciana Morsi era vice-presidente. Ela era sócia do Fernando Fernandes, que era meu advogado, e ela me levou lá. Aí eu conheci o Bernard Jäger, que era o presidente interino. Petrônio Camacho era o presidente, mas ele estava afastado, morando em Curitiba, e eu fui na reunião. A reunião era para ser na quinta-feira e de repente eu recebi uma mensagem que mudou para terça. Legal, fui na reunião na terça. Chegou no final da reunião da terça-feira, conheci todo mundo e tal, descobri que tinha 2 amigos meus que eram diretores da BF e tal. Da Casa do Pão de Queijo. Isso quando, mais ou menos? 91. 91? 8 de agosto de 91. Tinha 4 anos a BF, né? Tinha 4 anos. Recém. Era uma salinha minúscula, não cabia todo mundo na mesa de reunião. Aí terminou a reunião, o Bernard Jäger virou e falou, bom, agora turma, vocês que estão aqui, já dividi, eu preciso de $200 cada um de vocês para pagar o aluguel amanhã. Aí eu falei, por isso que a reunião saiu de quinta e veio para terça? Você precisa pegar o dinheiro hoje para pagar amanhã? A BF não tem dinheiro, $2.000 para pagar amanhã? Não tem, e vocês vão ter que pagar. Eu falei, mas eu acabei de chegar, acabei de bater na porta. Ele falou, por isso mesmo, você tem que contribuir. Eu falei, bom, então eu preciso virar diretor. Aí ele falou, então tá bom, você vai ser amigo do Zé Manuel, né? Sou do Pão de Queijo, então ele é diretor de marketing. Você vai virar diretor adjunto de marketing. Eu não vou dizer o que eu falei para ele, porque não a gente está no ar. Mas eu acabei dando os $200, o equivalente a $200. Acabei virando diretor adjunto de marketing e acabei participando de 4 diretorias do Bernard Jäger e do Fábio também, que é de uma diretoria do Fábio. Acabei participando de tudo isso e participei dos primeiros momentos do franchise. Então, participamos do primeiro código de autorregulamentação, do primeiro seminário de franquia, do primeiro congresso de franquia, da lei, do NPI, né? A gente acabou conseguindo no NPI as coisas. E quando a gente terminou os nossos 4 mandatos lá dentro, foram quase 10 anos, aquela coisa toda, a gente deixou a BF... Você ficou 10 anos direto? Direto. A gente acabou deixando $500 mil no caixa. Então, de $200 de negativo, deixamos $500 mil na ABF para ela se tornar o que ela é hoje. Tá hoje ela é fantástica. Na época, qual é o grau de importância que você vê hoje de uma ABF no franchise brasileiro? É tudo. Eu acho que não existiria o franchise no Brasil sem a ABF. Pensar em franchise sem a ABF é querer morrer na praia. A ABF é constituída de pessoas. Eu não faço parte da diretoria, eu faço parte de quase nada hoje da ABF, mas as pessoas nesse tempo todo, nesses 30 anos que participaram da ABF, deram uma parte da sua vida ao sistema. E com muito carinho, muito amor e muita dedicação. E isso fez esse sucesso. Eu acho que o franchising só tem sucesso porque o franqueador está com o umbigo na caixa registradora. O franqueador
está lá dentro. Eu não acredito no franchising liderado por um gerente financeiro, diretor financeiro, por um fundo de investimento, se não tiver essa figura do dono na frente. Isso aí nos Estados Unidos também. O Jenny King tem um sucesso enorme porque é o Jim Cameron que está na frente, a outra franquia. É que lá eles têm muito a figura do founder, né? Eles reverenciam esse empresário. Né? No Brasil a gente tem um problema cultural de não reverenciar o empresário. Né? O empresário é o explorador. É o vilão. É o vilão da novela. É o vilão da novela. Então a gente não tem isso explicitamente, mas tem implicitamente. Então o sucesso está nesse papel do franqueador. Ricardo Yang, que foi dono do IAGES, hoje foi vereador, hoje é um político, ele foi de fundamental importância para esse processo. Ele deu todo o seu conhecimento, tudo que ele tinha pela ABF. Isso é o que torna a ABF essa potência, certo? Que é. E a ABF também fazendo um raciocínio assim do passado, ela saiu na frente na área digital. Ela criou o primeiro portal do franchising. Ela foi a primeira a ter site de ABF. Foi a primeira que criou o portal do franchising. Quer dizer, anúncios de franquias. Então, ela conseguiu montar um processo onde ela usa ela cria um goodwill e usa isso em benefício do seu franqueador. Então, é uma relação ganha-ganha, fazer parte da ABF. É diferente de uma associação comercial, de uma associação que você tem um uso político da entidade. Na ABF você tem um uso contínuo de ganha-ganha. Os comitês de food, que estava discutindo aqui fora, os comitês de serviço são extremamente importantes, são fontes riquíssimas de informação. Né? Então, eu acho assim fundamental. Eu sou um apaixonado pelo projeto da ABF, já briguei muito com a ABF, já tenho uma posição extremamente polêmica, porque eu acho que o que é certo, o que é errado é errado. Já tivemos muitas discussões, mas o final sempre foi muito positivo. Eu sempre achei muito importante isso daí. Legal. E nessa trajetória de ABF, né, desde 87, qual que você diria que foi a melhor gestão nesse período de 80? É difícil dizer. Mas aquela que... É muito difícil. Eu acho assim, nada existiria hoje se não fosse o Bernard Jaeger. Podem criticar, podem dizer que o Bernard Jaeger é estrangeiro, é belga, então ele podia ser rude no tratar, porque ele é direto e tudo mais, do jeito dele, mas foi ele que fez tudo. Todos ajudaram muito. Naquela época, no início, existia uma grande disputa com o Xerto e o Riso. Eles criaram o Instituto Brasileiro de Franquias. Então, eu acho que essas disputas, tudo mais, foi tudo pelo bem do franchise. Porque todos estavam lutando para o sistema dar certo. Tanto que no final convergiram e a ABF conseguiu colocar todo mundo lá dentro. Então, tinha a Associação de Franqueadores no Rio de Janeiro, hoje está dentro da ABF, o Xerto, o Riso hoje faz parte da ABF. Eu mesmo já saí, entrei nesse processo todo. Mas no final, todos fizeram isso. E na minha visão, a diretoria que o Bernard Jaeger montou nessas 4 vezes, criaram o que existe hoje. Muito pouco, por exemplo, primeiro congresso, feira, lei do franchising, código de autoregulação, comissão de ética, a revista de franchising, na época era Pequenas Empresas, Grande Negócio, financiava a ABF. Quer dizer, foi ele que fez tudo. Nós temos muito poucas inovações na maneira como fez. E o Bernard, na gestão do Bernard, ainda deixou dinheiro, quer dizer, que é a mola mestre para poder fazer um monte de outras coisas no processo. Agora, são todos importantes. Seria uma discriminação enorme dizer isso. O Bomeni e o Greenwald, eles profissionalizaram a BF, eles criaram um diretor executivo que foi capaz de criar uma estrutura de captação de financiamentos e de subsídios à ABF extremamente importante, que deram um outro up enorme na estrutura. Então é muito difícil dizer se tem algum
presidente que... Te deixei em saia justa aí, né? Você me deixou na saia justa. Tá gravando aqui, vamos ver se eu pego... Eu não posso deixar de falar do André. O André, eu tenho uma história muito interessante, não com ele, mas com a Francap. Né? A Francap, ela, como eu trouxe a Geneking, e a ideia era boa, a Límpidos resolveu virar a franquia e contratou a Francap para ser a gestora deles, e a Francap trocou aquilo lá para uma participação em venda de franquia e tudo mais. Então a Francap e a Límpidos viraram minhas inimigas. E a Límpidos na época tinha 700 funcionários, eu tinha 0. Então eles estavam anos-luz na minha frente e eles podiam me destruir. Então a inimizade foi forte, a briga foi forte em termos de concorrência de mercado, etc. E eu tinha uma implicância enorme com o pessoal da Francap, até o dia que o Thomas Teichmann toca o telefone, era ele. Naquela época não tinha nem celular, tinha telefone, e me convidando para um almoço. Aí nós fomos almoçar. Ele falou: olha, vamos parar de brigar, vamos parar de brigar. Tarará. Resultado, eu acabei trabalhando com eles e tudo mais, e eles acabaram saindo, tipo, o Teichmann não tinha mais, eram 2 donos, saíram da Francap, aí o André entrou com uma nova geração, acabei ficando amigo do André muito tempo antes, e hoje ele está aí como presidente da ABF, e ele surfou a onda mais difícil do mundo. Né? Dizer, se a gente for falar assim, qual talvez tenha sido a gestão mais desafiadora, a dele. Certeza. Essa, acho que o nome está na ponta da língua, né, cara? O maior encrenca, vamos dizer, no mercado, foi ele que enfrentou com maestria. A experiência dele como consultor e a experiência dele também como master franqueador foram fundamentais para o sucesso. E a postura dele. Eu gosto bastante dele. Se eu fosse da BF, eu teria explodido a BF, com o temperamento e tudo mais. Ele é fantástico. Então, eu acho que todo mundo tem o seu mérito. É da casa do consultor, ai, meu Deus. Eu estava até com o filho dele, o Bruno. O Bruno. Não, esqueci agora. Fugiu agora. Me deu um branco. Mas ele foi fundamental. Altino. O Altino, ele criou uma gestão mais humana dentro da ABF. A ABF estava muito profissionalizada demais, porque você tinha 2 presidentes que não moravam no Brasil, não moravam em São Paulo. Um foi de Curitiba e depois outro do Rio de Janeiro. Então, o Altino deu uma visão nova ao franchise. A Cristina, que foi antes dele, ela pegou aquela onda de fundos de investimento entrando no segmento, a consolidação, o início do processo de consolidação de algumas marcas de franquias importantes. A empresa dela mesmo foi comprada pelo Wizard, né? Ficou o grupo IES, não sei se o grupo era IES, agora também não sei o nome. Então, todos são momentos diferentes, momentos muito importantes. Agora mesmo nós vamos ter uma transição, e o momento que vem aí também é um momento complexo, né? O Brasil é complexo. Sim. Um processo aí muito dinâmico, que não termina, né? E temos que nos adaptar. Eu acho que foram várias pessoas, né, que contribuem e contribuíram, né, para a gente ter aqui um franchise mais forte. Eu estava ali fora, cara, a gente está aqui, né, gravando o podcast na feira, né, Franchise B2B, está acontecendo aqui em Campinas, a feira está acontecendo lá fora, e eu estava conversando, cara, queria que você me falasse um pouco sobre isso. Eu estava conversando ali com algumas pessoas do franchise de algo que é interessante, que assim, algumas pessoas se intitularam, né, ou querem se intitular como rei do franchise. Rei do franchise, né? Tem lá o Léo Castelo, o Reinaldo Zanon lá do grupo Zanon. O que você fala sobre isso, cara? O que você diz? A gente acha isso uma brincadeira, porque no passado, o primeiro que quis se intitular alguma coisa se intitulou como o Papa do franchise. Aí a gente começou a chamar ele de Papa Frita. Eu acho que não existe isso. Eu acho que tem pessoas que são marcantes para determinados momentos do franchise. Por exemplo, você acabou de falar do Arthur, da Zion.
Ele foi o cara... Não, do rei aqui é do Reinaldo Zanon, lá da Zanon. Zanon mesmo. Da Zanon, lá de Rio Preto, lá. Bom, então vamos falar do Mas depois eu vou falar do Arthur Hipólito aqui, mas na verdade ele vai fazer um podcast aqui, mas não é ele não. Na verdade, mas o Arthur, o que eu estava ouvindo aqui na feira era, né, uma briga que existia, não sei se, né, que era com o título de rei do franchise. Essa briga era entre o Leonardo Castelo da 300 Franchise e o Reinaldo Zanon. Ambos usam, né, nas redes sociais a intitulação de rei do franchise. Pois é. Eu vou querer dizer o seguinte, para mim o rei do franchise, se eu tivesse que dar o nome de rei, alguém seria para o Arthur, que conseguiu colocar na prática o que hoje se chama de micro franquia. Legal. Quando eu trouxe a Jampro e a Jenny King, elas são micro franquias, mas a gente chamava de home base, não colou o nome. Uhum. O Arthur, quando ele criou a primeira empresa dele, lá, Dr. Repara, sei lá, ele entrou no mercado de micro franquia e ele criou esta onda. Então, se tem que dar um nome para alguém de rei, é para o Arthur, sinceramente, porque ele criou uma coisa. Claro que micro franquia é franquia, não existe micro, na lei não fala nada, mas ele criou esse nome, essa estrutura, foi o primeiro e depois foi copiado por milhares de pessoas, e isso não vai mais sair do mercado, não se vai matar mais esse nome, não tem mais condições. Então ele é um cara que criou alguma coisa, estigmatizou alguma coisa. Como o Wafels lá atrás, o Philip Wafels, criou a comissão de ética da BF, que é a coisa mais fantástica que existe dentro da BF. Esse lugar de alguém poder reclamar do outro e ser analisado por pessoas conhecedoras do sistema, que não cobram nada por isso. Então você tem uma mediação informal, que não é legal, mas que chega a um consenso que é muito importante. Então o Philip foi muito importante naquela época. Só que o Philip, ele era um cunhado do Ricardo Young, que se separou, foi morar fora do Brasil, ninguém mais sabe dele, não existe mais. Então eu acho, eu não sou a favor desses apelidos nem nada. O La Mônica criou um negócio para mim. O La Mônica, em 2002, me chamou de o rei da limpeza. E Jenny King significa rei dos zeladores. Ele tem até a coroazinha, não tem na marca? Tem a coroinha. Então, a Jenny King tem e é Jenny King, rei dos zeladores. Né? E eu fui escolher, o La Mônica fez uma capa, me colocou na capa e me chamou de o rei da limpeza. Eu traduzi aquele material e mandei para os Estados Unidos. Então, King of Cleaning. O americano me mandou um contrato de 200 páginas, dizendo que ele queria usar esta assinatura, rei da limpeza, no nome Jampro, e que eu teria que abrir mão de qualquer tipo de reivindicação sobre isso. O La Mônica teve que assinar como testemunha, etc. e tal, porque esse apelido pegou. Então, hoje, se você pegar o nome da Jenny King, Jenny King, e embaixo está escrito o rei da limpeza. Virou a assinatura do nome, né? King of Cleaning. Então, aí eu posso aceitar o tal do rei de alguma coisa, mas não é meu, pessoal. Sim. Para a empresa que eu tinha isso daí. Então, eu acho que ser chamado de rei da limpeza eu até acho pejorativo. Sinceramente, eu nem sabia que eles se chamavam disso. Admiro essas pessoas, porque eles inventaram, deram dinâmica a um processo de venda de franquia que existia, mas ninguém... Legal. teve esse reforço. Vamos falar sobre isso, Renato, que assim, a gente fala do mercado de franquia para funcionamento, né, e ganho de todas as partes, franqueadora, franqueada, e escala, beleza? Sim. Franchising funciona, na minha visão, se tiver escala, então a gente precisa crescer, ok? A gente tem no Brasil em torno aí de 3 mil redes de franquias, é um número que se diz, eu acho que tem até mais que isso aí, porque vai surgindo cada marca que a gente nunca tinha ouvido falar. E aí, assim, quando a gente vai para o mercado americano, a gente tem maturidade em negócios, na minha visão, e similares ao mercado americano. A gente não perde em maturidade no segmento do franchise, em negócios, mas a gente perde em quantidade de operações. E aí você tem muito mais experiência do que eu no franchise, eu estou há 11 anos, eu estou desde 2011 no franchise. Quando eu comecei no franchising, há 11 anos atrás, a gente via nas redes de franquia um formato de crescimento, de expansão dessas redes muito mais lento, muito mais conservador,
né, no crescimento. E aí, quando a gente tem num processo de 2 anos para cá, 3 anos, começou a surgir formatos mais dinâmicos de vendas, aceleradoras, formatos mais rápidos de crescimento. E eu vi, no primeiro momento, todo mundo jogando pedra. Isso não funciona, a forma que se faz. Depois de um momento, a gente começa a ver vários negócios copiando aquilo que se criticava lá atrás. O que você vê disso? Bom, eu fui um crítico também às aceleradoras. Sou um crítico. Não fui, continuo sendo crítico ao processo. Achei muito interessante esse processo de aceleradoras, porque eles, no final, eles estavam tomando participação naquilo que o franqueador ganhava. Legal. E no passado a gente viu vários modelos desses, mas tomando do franqueado. Então, jogavam o franqueado dentro de uma franquia só para ganhar aquela comissão ou aquele momento. Ele cobrava, você fala, financeiramente do franqueado? Do franqueado. Era o franqueado que tinha o ônus financeiro daquela assessoria para a escolha. Daquela estratégia que foi montada. Hoje, a aceleradora, pelo que eu entendo, o ônus financeiro é do franqueador. Tá certo? No primeiro momento, eu vi essas aceleradoras tomando muito dinheiro dos franqueadores e começaram a gostar do negócio e começaram a ficar sócios dos franqueadores. Ok. Só que na hora que ficou sócio, eles descobriram que aquele dinheiro que eles estavam tomando fazia falta para o negócio. E a postura está mudando. Tá. Então eu vejo esse processo como um processo dinâmico de mudança. Legal. Porque não dá para ficar, como a gente já ouviu falar, não sei se é verdade, parece que com 100% da taxa de franqueadora. Então você vende 20 franquias para um cara, o cara fica sem a taxa das 20 franquias e ele ainda tem que dar suporte, tem que dar isso. De onde ele sai esse recurso? Certo? Pode ser que em alguns modelos de franquia, a taxa de franquia seja absolutamente nada do investimento. Ok? No meu caso de serviços, a taxa de franquia é 90% do investimento. Tá? Então, é um modelo que não funcionaria. Só que quando ele começou a ficar esses aceleradores começaram a ficar sócios dos franqueadores na operação, começaram a descobrir que tinha que investir na operação. Sim. Porque a operação não para de pé. É o que você falou. A gente tem que expandir para não morrer. Mas a gente tem que expandir também para trocar os franqueados antigos. Sim. O franqueado antigo também separa a casa, morre, também tem a sua vida. Então a sua empresa tem que ser dinâmica e o franqueado novo, ele sempre traz sangue novo. Ele sempre te dá uma dinâmica nova, ele sempre te acelera a tua empresa. Então você tem que ter um investimento contínuo, permanente. Então eu acredito que essas aceleradoras, com o modelo que estava, como começou, não deu certo. Agora, essa aceleradora que começa a ficar preocupada com o que o franqueador está dando para o seu franqueado, que ela acabou tendo participação, eu acho que aí é um modelo que funciona. Quando ele vê os dois lados, né? Assim, ele sente os dois lados, é diferente, né? Assim, ele vende e faz parte da entrega, né? Aí ele sente, né, do grau de importância que tem. Aí ele vai sobreviver, ele vai se perenizar no mercado, senão vai ser um oportunismo dentro de uma oportunidade. É claro que tem vários hoje, muitos franqueadores hoje, acho que você também é um, que tem várias marcas debaixo do seu guarda-chuva. E você deve fazer esse trabalho de trocar ideias, porque no final, cá entre nós, o franqueador é um sujeito que ele criou a marca, ele inventou o negócio, a coisa andou, mas depois de um determinado tempo, o franqueado é quem sabe tudo da operação. Exato. Ele que sabe tudo. Eu estava falando isso aqui agora, há pouco tempo ali numa palestra. Você não tem mais quase nada para dar para o franqueado. Só que você tem uma coisa que o franqueado não tem. Você tem contato com todos os franqueados da sua rede. Então você consegue captar as melhores práticas de cada um deles, juntar e distribuir as melhores práticas. Então a gente se torna um canal de comunicação do que é bom, do que faz a rede crescer. Então esse é o nosso papel quando você tem várias marcas embaixo de vocês, quando você tem várias coisas acontecendo. E se essas aceleradoras caminharem para isso, como eu acho que algumas estão caminhando, aí vai ser um sucesso muito grande. Mas nós estamos naquela fase que ainda
não sabemos para onde vai direito. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho também, sabe, Renato? Eu sempre fui daquele que, cara, eu acredito nesse formato de crescimento em escala, mas quando você tem a obrigação ali, não a obrigação, mas a responsabilidade de vender e entregar. E aí você tem, né, você está dentro do negócio e aí você começa a sentir o calo dos dois lados, né, cara? Então, assim, agora queira simplesmente, cara, eu vendo e te entrego e não sou responsável pela entrega, aí você tem uma relação muito... Não, eu sempre falei da fábula da raposa do Saint-Exupéry, que fala, tu és responsável por quem cativas. Né? Quer dizer, o meu franqueado que comprou de mim uma franquia, ele comprou uma parte do meu sonho. Eu sou responsável por ele. Sim. Ainda mais em limpeza, que é o meu assunto, que o cara, ninguém quer. O cara que chega, o candidato a franqueado, que chegar na minha empresa e falar que ele quer ser faxineiro, eu vou internar o cara numa instituição psiquiátrica. Ninguém quer ser faxineiro. Uma franquia de óculos, quer ter uma franquia de chocolate. Ele quer ter isso, faz parte do sonho dele. Agora, ser faxineiro, ser dono de uma empresa de limpeza, ele não faz parte do sonho dele. Só que eu sou o instrumento para realizar o sonho dele. Porque ele não vai ser franqueado numa franquia que custa 500, 600 mil reais, porque ele não tem isso daí, ele tem 50 mil só. Ele tem que abraçar algum tipo de franquia, porque ele precisa ser franqueado, porque ele também, né, as oportunidades de emprego dele acabaram muito, né? Então ele é aquele empresário que entra nesse mercado por necessidade e ele acaba comprando a minha franquia, ele acaba estudando o mercado, vendo como é um bom mercado, vendo a estrutura que nós temos e que cria um colchão de oportunidades para ele. A gente, por exemplo, garante para ele o primeiro cliente, garante uma renda mínima no primeiro ano. Se ele não atingir isso, eu devolvo o dinheiro que ele investiu. É um seguro que nós estamos criando para esse empresário, né, que está entrando no segmento pela primeira vez. Mas ele entrou porque ele precisava e aquilo era um veículo para ele realizar o sonho dele. Tanto que essas franquias de serviço nos Estados Unidos têm um turnover altíssimo, 30%, 40%, mas não porque foi um sucesso a franquia, porque o cara aprendeu a ser franqueado e aí ele ganhou dinheiro e ele vai fazer uma coisa que ele quer ser. Ele vai abrir um restaurante, ele vai abrir uma loja, não sei o quê, mas ele realiza um sonho. Então, da mesma forma que limpeza é a porta de entrada no mercado de trabalho, limpeza também é a porta de entrada no mundo empresarial. Ele vai aprender a contratar, demitir, relacionar com saber o que é KINAI, esses palavrões da nossa língua. Então, eu acho isso daí. Só que você é responsável por quem você cativa. O cara jogou toda a sua esperança da sua vida, da família dele, em você. Eu te confesso que isso sempre foi um grande peso para mim. E sempre foi uma grande discussão com os americanos, porque nesse aspecto o americano é frio. Não quer saber. Por isso que eu acho que o franqueador brasileiro é muito maior, muito mais experiente, muito mais capacitado que qualquer outro franqueador no mundo. Primeiro porque a gente lida com um franqueado que não foi treinado para ser empresário. Nós temos que ensinar o cara a ser empresário. Né? Segundo, nós vivemos num mundo em que ser empresário é ser vilão, explorador de mão de obra. Então, nós temos toda uma conjuntura de suporte, de educação e tudo mais, que as outras franquias no mundo não têm. Eu conheço muito franquia no mundo, 30 anos viajando, sempre curioso no seu assunto. Eu te confesso que é muito difícil você ver uma franquia ter o grau de estrutura que nós temos no Brasil. Eu acho que no brasileiro, quando começar a se expandir para o exterior, é uma explosão. É enorme o ganho que vai acontecer. Eu acho que o futuro do franchising do Brasil está no exterior, não está no Brasil. Pô, cara, show de bola. Esse podcast aqui a gente poderia fazer uma versão 1, 2, 3, hein, Mendonça? Poderia, né, cara? Tem muito conhecimento ali do Renato, legal. É o que eu falo para você, gente. Eu sempre aqui, trazendo pessoas que realmente vão agregar em conteúdo, informações nessa jornada nossa empreendedora, sobre o franchising. Renato, eu queria agradecer demais, cara, a sua participação, né? Essa mais de 1 hora aqui a gente trocando aqui um bate-papo. Poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas, que eu tenho certeza que teria assunto, e assunto bom, né, cara? Assunto bom. Você é um cara pega muito rápido todas as histórias, sabe se colocar muito bem e sabe colocar o dedo na ferida na conversa. Eu acho bastante legal. Você puxou histórias que eu tinha
totalmente esquecido, elas existiam. Não, foi um prazer estar aqui. Tomara que isso aqui reverbere da maneira como eu acho que vai reverberar. Acho que o mercado precisa desses bate-papos, essa conversa onde a gente troca a nossa experiência de vida e possa ser utilizada para essas pessoas que querem entrar nesse nosso mundo de empreendedorismo, porque eu só vejo uma solução para o Brasil, é o empreendedorismo. Sim. Não consigo ver outra solução. E nós temos que lutar para simplificar as coisas, simplificar a lei trabalhista, a lei de concorrência, a lei de tudo, porque as coisas precisam ficar mais fáceis, a gente precisa ter mais agilidade no mercado. E o seu podcast é fundamental para isso. Parabéns. Obrigado, valeu demais. É isso aí, gente. Por isso que eu falo que tem que se inscrever no canal, tem que mandar essa mensagem para o maior número de pessoas. Manda lá naquele grupo de WhatsApp que está precisando de conteúdo de qualidade. É isso aí, a gente se encontra em um próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Valeu, Renato. Valeu, obrigado.